Quando nós falamos de movimento em jogos, é impossível não lembrarmos desses clássicos. E poucos jogos representam o movimento tão bem quanto o Sonic. O Sonic é um jogo de 1991 e surgiu para rivalizar com aquele personagem famoso, bigodudo, encanador. Os jogos do Mario traziam uma jogabilidade um pouco mais lenta e então surgiu o Sonic com sua velocidade, agressividade e todo o seu carisma rebelde, a fim de rivalizar e servir de contraponto para a guerra dos consoles que existia no início da década de 90. E você já parou para pensar qual é a matemática por trás do Sonic correndo, pulando, fazendo loops e voando pelas fases, interagindo com inúmeros elementos? Pois bem, são os vetores. Mas calma aí, não se assuste que eu vou tentar te explicar da maneira mais simples possível. E se você ainda não é inscrito no canal e está curtindo esse conteúdo, essa é uma boa hora de você deixar o seu like. E comenta aqui, você conhece o Sonic lá das antigas da década de 90? Ou conhece o Sonic pelos filmes e os jogos mais modernos, 3D, todo chique? Bom, mas vamos lá. Já que nós falamos de vetores, o que é um vetor? O vetor é uma reta que liga dois pontos. Aqui você pode ver, existe o ponto A, o ponto B, e temos uma reta. Sim, exatamente. E como aqui definimos os dois pontos como A e B, você pode representar um vetor com as mesmas letras que representam esses pontos. Então, essas duas letras juntas com uma setinha em cima. Ou você pode representar com uma única letra, também com uma setinha em cima. Mas aqui eu não quero que você se apegue a essas formalidades. Eu quero que você simplesmente entenda o conceito, porque isso é muito importante para você entender como todos os objetos no universo dos games se movimentam. É importante você lembrar que os vetores não existem no vazio. E no vídeo passado nós falamos sobre as dimensões 2D e 3D. Então lembrando aqui, 2D nós temos dois eixos, um X e um Y. E todos os objetos são dispostos nesse plano 2D, e nós também temos o 3D. E cada um desses planos formam as coordenadas, no caso 2D XY e no caso do 3D XYZ. Assim que nós definimos os pontos nesses dois espaços. E se você não viu o vídeo anterior, salva aí para você ver depois, porque ele é muito importante. E os vetores possuem propriedades. Aqui vamos desenhar então o nosso plano 2D, que é mais fácil de explicar os conceitos. Então nós temos os nossos eixos, certo? E nós temos os pontos que representam os vetores. No caso, um ponto rosa e um verde, né? O A e o B. Você pode observar que eles se movimentam, ou seja, a primeira propriedade de um vetor é o tamanho. A depender da distância entre esses dois pontos, nós temos vetores de tamanhos diferentes. Então nós podemos dizer que a distância entre os pontos é o tamanho desse vetor. Uma outra propriedade extremamente importante dos vetores é o sentido. Faz diferença se você tem um vetor que vai de A para B ou um vetor de B para A, principalmente quando relacionarmos este mesmo vetor com outros vetores. Existe também uma outra propriedade que é a direção, mas a direção nós vamos falar no futuro, porque ela faz sentido quando existem já outros vetores e você vai compará-los de uma certa maneira. Como nós já falamos em álgebra, há maneiras de você realizar operações com vetores, e uma delas é a adição. Para fazer uma adição, obviamente, nós precisamos de dois vetores. Então aqui nós temos o AB e o CD. Como que a adição é feita? É, de certa maneira, simples. Você tem um primeiro vetor, então eu quero fazer AB mais CD. O que eu faço é pegar o vetor CD e conectar com AB. Então, o ponto C, no caso, ele se conecta com o ponto B. E assim criamos um vetor contínuo, só que ele não é linear, ele não está reto. E nós precisamos entender que isso vai gerar um novo vetor. E esse novo vetor precisa ser uma reta entre dois pontos. Nós saímos do A e vamos até o D e agora nós temos um novo vetor. Isso é chamado de vetor resultante. Além da adição, nós podemos também fazer a subtração. E aqui vamos fazer AB menos CD. Então, nós temos aqui nossos dois vetores, AB e CD. Mas a subtração ela pode ser vista também como uma adição. Como assim? Você pode trocar o AB menos CD por AB mais menos CD. Ou seja, ao invés de você ter o vetor CD, você tem o inverso dele, que se torna então DC. Você pode
tratar a subtração como uma adição e seguir a mesma lógica que vimos anteriormente. Então, basta conectar agora o ponto D com o B, que nós teremos o nosso vetor resultante, que nesse caso vai ser AC, porque nós invertemos o primeiro vetor, que era CD, certo? Agora, se nós formos para os games, e aqui vamos criar o nosso cenário, traçar o nosso plano cartesiano, colocar o nosso personagem, que é o Sonic, correndo atrás de suas moedas, ou anéis, os Golden Rings. Como que o movimento é feito? Não é errado dizer que a posição de um objeto dentro de um plano é também um vetor, é no caso o vetor posição. Então, se nós considerarmos essa posição como um vetor, se quisermos deslocar esse personagem, que é o que acontece dentro de planos 2D ou 3D, quando você quer movimentar algo, você muda a posição de lugar. Se temos a capacidade de fazer adição ou subtração, operações matemáticas em vetores, nós podemos então somar um novo vetor. E isso permite com que o personagem desloque de lugar. Uma coisa que não falamos, mas falaremos muito no futuro, é que jogos rodam em cima de frames consecutivos, muitas vezes por segundo. Então, quando você escuta falar que um jogo roda a 60 FPS, 30 FPS, aquilo quer dizer que existem 60 ou 30 atualizações por segundo. Isso pressupõe que há um tempo. Portanto, a cada frame nós podemos continuar adicionando deslocamentos para que esse personagem continue se movimentando ao longo do seu plano. E como um vetor é a ligação entre dois pontos, você pode permitir que seu personagem se movimente para onde você quiser dentro do universo do seu game. Espero que você tenha entendido o poder e a importância dos vetores na construção dos games. Sem eles, nada disso seria possível. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, valeu!